Deus, tamo junto, tamo aqui no Instagram para mais uma live especial ao vivo aqui com a galera que quer aprender mais sobre a missa, sobre a Santa Missa, sobre o banquete do Cordeiro, sobre o sacrifício de Jesus feito definitivamente uma vez por todas para cada um de nós, para que nós fôssemos inseridos no seu corpo, na igreja, que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Então, estou muito feliz de estar aqui essa noite com vocês, meus amigos, meus irmãos, povo abençoado. Tá chegando aí Jéssica Estrela, minha amiga, beijão para você, um abraço, tá bom? Você mora aqui do lado esquerdo do meu peito. A Janaína Moraes, o Wilson. Pessoal, quem for chegando, vai aproveitando esses primeiros minutinhos para ir compartilhando a live, tá? Vai compartilhando, vai mandando seus contatos, vai mandando aí nos seus grupos de WhatsApp esses primeiros 4, 5 minutinhos aqui de introdução da nossa live, tá bom? Então, agradeço cada um que está aí compartilhando nos seus perfis, nos seus stories, nos seus grupos. A galera tá dando uma força mesmo, a galera tá compartilhando, a galera tá mostrando que tá gostando do conteúdo, né? Querendo trazer mais pessoas para participar. Então eu tô muito feliz, estou muito empolgado. Quanto mais as pessoas interagem, comentam, compartilham, a gente vai ficando mais feliz e mais motivado para continuar esse projeto de evangelização aqui nas redes sociais, tá bom? Então é muito importante a sua presença aqui e é muito importante que você compartilhe aí o nosso conteúdo, beleza? Hoje tem sorteio de quem teve ontem na live e vai participar hoje do sorteio de brindes surpresa oferecido pela loja Kadosh, a loja do nosso amigo Júnior Oliveira, tá bom? Que vai patrocinar, Júnior. Tá mais ordem, viu, meu irmão? Vai patrocinar o brinde surpresa do sorteio da live de ontem, tá bom? Então quem teve na live ontem vai ganhar o seu brinde aqui no sorteio hoje. E você que está chegando, vai deixando seu comentário, porque aí quando você registra o comentário, você participa do sorteio de amanhã, tá bom? Então a galera que está aí na live, o Marcos, a Cristina, o Souza, Carlinhos, a Soelma, toda essa galera que tá aí, vai comentando que você comentou, já entra no sorteio para amanhã. Amanhã o sorteio aqui vai ser por conta da nossa amiga Jéssica Estrela, Jéssica de Bacabal, tá bom? Ela vai ser a nossa benfeitora e o sorteio amanhã vai ser oferecimento dessa nossa grande amiga. Nós vamos sortear um brinde especial demais. São 5 calendários de mesa, aquele calendário chique, né? Você botar na mesa do seu escritório, na sua estante, na mesa dos seus estudos, você dá de presente. São 5 de uma vez só, tá? Para quem tiver na live hoje e deixar o comentário aí, tá bom? 5 calendários de mesa da província franciscana Nossa Senhora da Assunção, Maranhão e Piauí, tá bom? Com um memorial de 70 anos da presença franciscana aqui no estado do Maranhão e do Piauí. Então, quem se interessar pela espiritualidade franciscana, por esse assunto aí, dos frades, né? Dos sacerdotes, a Jéssica pediu aqui para a gente divulgar também o Instagram da Fraternidade. Então você bota aí, @OFM MAPI, @OFM-MAPI, para você conhecer mais sobre os frades e sobre a história da presença dos frades franciscanos aqui no Maranhão e no Piauí. Já são 70 anos. Então vamos lá para o sorteio de hoje, para quem teve na live de ontem, tá bom? Se você teve na live ontem, deixou o comentário, você vai participar agora. Tá tudo aqui, pessoal. Tem muito papelzinho aqui, muito. E eu vou puxar um agora, tá aqui, ó, tá? Vamos ver aqui quem vai ser o ganhador.
Oferecimento do nosso amigo Júnior, Loja Kadosh, a nossa amiga Lourdes Pinheiro, a ganhadora do sorteio da live de ontem. Nossa amiga Lourdes, do grupo de oração PCJ de Pedreiras, ela ainda não está na live. Ela disse: irmão, eu tô no grupo de oração, mas na hora que eu for para casa, eu vou chegar em casa e vou entrar na live. Então daqui a pouquinho ela vai chegar aí, nós vamos dar a notícia para ela que ela foi a ganhadora do brinde surpresa, oferecimento da loja Kadosh, loja do nosso amigo Júnior. Pessoal, vamos lá para o nosso conteúdo. A gente já fez aqui o merchan dos brindes, sorteio, já falamos aqui da nossa alegria, mas nós precisamos agora entrar no conteúdo do nosso livro, porque o conteúdo é riquíssimo e é muita coisa. Então o livro também não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Então, se nós não agilizarmos aqui no conteúdo, a gente vai passar aqui um mês fazendo live e não termina, tá bom? Então ontem nós fizemos toda uma introdução ao livro, o sentido do livro, a chave de entendimento do livro, as questões principais e fundamentais que baseiam o livro, quem é o autor, quem é Scott Hahn, Kimberly Hahn, como surgiu o apostolado, o ministério, né, o currículo, as suas missões, o seu apostolado. Então, falamos da sua descoberta, como foi a sua conversão ao catolicismo, de pastor protestante ao catolicismo, como aconteceu, como foi a caminhada, como começou essa caminhada de Scott Hahn na Santa Igreja Católica. Tudo isso nós vimos ontem e hoje nós vamos começar a entender como esse homem descobriu a grande riqueza que havia por trás da celebração da Santa Missa. Então ontem nós entendemos que a figura principal do livro O Banquete do Cordeiro, a figura principal, a figura central, claro que é Jesus, mas na figura do Cordeiro. Então desde a capa, tá aqui ó, desde a capa, em todo o conteúdo do livro até o fim, a figura central é o Cordeiro. Então hoje nós vamos entender melhor quem é esse Cordeiro. Nós já sabemos que é Jesus, mas quem é de fato esse Cordeiro nas Escrituras? Porque ele está na centralidade do culto eucarístico, da Santa Missa, da tradição do povo de Deus, da tradição do povo Israel, da tradição do povo católico. Porque esse Cordeiro é a figura central. Então, ontem nós descobrimos que Scott Hahn, ele começou a estudar, e como alguém muito estudioso, ele chegou na patrística, e quando ele chegou na patrística, ele descobriu verdades desconhecidas que ele não entendia sobre a Igreja Católica. E ele entendeu que ele não conhecia a Igreja Católica e que tudo que ele tinha de visão do que era a Igreja Católica eram preconceitos e coisas que tinham ensinado para ele, mas que ele não tinha conhecimento. Então, estudando a patrística, ele começa a descobrir esse tesouro. Scott Hahn vai à missa como um observador. Alô, prefeito! Não é o prefeito Davis Balé, não, gente. É o Marquinhos que chegou aí na live. E sempre que eu vejo ele, eu cumprimento ele assim, meu grande amigo. Dona Toninha Brito tá aí na live também, nossa amiga. Olha, ele botou aí, alô, prefeito. Tamo junto, meu irmão. Então, Scott Hahn, ele chega na Santa Missa como um observador, como um estudioso, como um cético. Para ele, a missa era o maior dos horrores. Estavam sacrificando Jesus novamente. Era a pior das coisas que poderia acontecer na face da terra, era uma missa. Então ele vai observar, mas ele vai como pastor, cheio de preconceitos, cheio de convicções. E ele senta no último banco, abre a Bíblia e ele fica ali. Olha, eu não vou participar, eu não vou me ajoelhar, eu não vou rezar com os católicos, eu vim só para observar e saber o que acontece aqui nesse sacrilégio, nessa abominação que eles chamam de missa. Então, as pessoas começam, ele começa a assistir à missa
vai deixando o comentário aí para participar do sorteio, tá, pessoal? Você que está entrando, vai chegando, vai deixando o comentário para participar do sorteio amanhã, tá bom? Então, as pessoas, ele começa a assistir a missa e ele diz que ficou atônito e surpreendido porque a cada gesto litúrgico e a cada palavra do sacerdote, ele se via dentro da Sagrada Escritura. Para quem estava ontem na live, a gente falava, Scott Hahn é mestre em Sagrada Escritura e mestre em Apocalipse. Então ele é mestre em Sagrada Escritura e especialista em Apocalipse. Quando ele vai assistir a missa, cada gesto litúrgico e cada palavra do sacerdote e cada ação da Assembleia coloca ele dentro da Sagrada Escritura e ele diz, ei, isso tudo é bíblico. Aí Scott Hahn vai dizendo, a cada palavra, ele vai dizendo aqui, a cada palavra eu queria gritar do banco e dizer, ei, vocês estão dentro da Bíblia. A cada gesto da Assembleia ele queria gritar, ele fala aqui no livro, né? Que ele queria gritar e dizer, ei, eu sei onde vocês estão nessa passagem. Ele chega aqui a dizer no capítulo 1, né? Que ele diz assim, eu estava no livro do Apocalipse, ou seja, quanto mais a missa se desenrolava, mais ele entendia, especialista em escritura, especialista em Apocalipse, mais ele entendia que ele estava dentro do livro do Apocalipse. E aí você vai ter um entendimento maior disso que ele escreve aqui ao decorrer do nosso estudo. Por que Scott Hahn, chegando na missa, se depara dentro do Apocalipse? Aí ele vai dizer assim, eu estava no livro do Apocalipse, onde Jesus é chamado de Cordeiro, nada mais, nada menos que 28 vezes, em 24 capítulos. Eu estava na festa de casamento. Eu estava diante do trono do céu. No entanto, aí ele continua, no entanto, nenhum livro era tão visível naquela capela quanto o livro do Apocalipse. Como no livro, eu vi naquela capela sacerdotes paramentados, um altar, uma congregação cantando Santo, Santo, Santo. Então Scott Hahn, na missa, ele começa a entender e a participar e entender que ele estava dentro do Apocalipse. Então ele diz que cada figura, cada gesto, cada palavra o revelava cada vez mais que ele estava realmente dentro do livro do Apocalipse. Então ele vai dizendo assim, como no livro do Apocalipse eu vi naquela capela, olha o que ele viu na capela. Ele viu sacerdotes paramentados, como no livro do Apocalipse. Um altar, como no livro do Apocalipse. Uma congregação cantando Santo, 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 como está lá em Apocalipse no capítulo 4. Quando os anjos do Senhor ao redor do altar vão cantar Santo, Santo, Santo. É a oração do sacerdote na Santa Missa que diz Santo, Santo, Santo. É a oração da Assembleia, da congregação na Santa Missa, na oração eucarística que diz Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Então aquele homem entendido da Sagrada Escritura, especialista em Bíblia, especialista em Apocalipse, quando ele se depara no meio daquela missa, ele entende que ele está vivendo verdadeiramente o livro do Apocalipse naquele momento. Aí ele diz, eu vi a fumaça de incenso, ouvi a invocação de anjos e santos, eu mesmo cantei o aleluias, pois fui atraído cada vez mais a esse culto. Eu mal sabia para onde olhar, para a ação no Apocalipse ou para a ação no altar. Então ele se confundia. Ele mesmo começa a participar das orações. Ele que tinha entrado na capela e tinha dito consigo mesmo, eu não vou participar dessa idolatria. Naquele mesmo momento ele já se vê cantando o glória e o aleluia. O mesmo canto do Apocalipse. Então, me sentia cada vez mais atraído, eu não sabia para onde olhar. Cada vez mais eles pareciam ser a mesma coisa, o Apocalipse e a missa. Então aquela ideia de que o Apocalipse é o livro da destruição, do fim do mundo, de desastre, de desgraça, de besta, de fogo, de tragédia, não.
aqui nós vamos ter o entendimento que o Apocalipse, na verdade, é um livro que tem como centralidade o culto a Deus. A centralidade do livro do Apocalipse, aquilo que João quer passar para a comunidade dos primeiros cristãos, é a centralidade do culto a Deus. É o cordeiro que foi sacrificado, que foi morto no Calvário, mas que agora está de pé diante do trono. É como João dissesse, escrevendo o Apocalipse, aquela comunidade dos primeiros cristãos: vocês estão sofrendo, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo mortos e entregues por causa de Jesus, mas não tenham medo, porque o cordeiro que foi sacrificado, ele está no trono de pé, glorioso, e ao redor há anjos, há santos que cantam glória, glória, aleluia, santo, santo, santo. João vai ver um altar, debaixo do altar de Deus no Apocalipse. Nos primeiros capítulos, até o capítulo 8, João vai narrar que viu debaixo do altar a alma dos santos e dos mártires. Então João está dizendo para a comunidade: não tenham medo de morrer, porque há um lugar reservado debaixo do altar de Deus. João vê a fumaça com a oração dos santos subindo com um odor agradável a Deus. Então, a partir do momento que nós aprofundarmos o estudo desse livro, que você for ler o livro do Apocalipse, você vai ter um outro entendimento, tá? Então o desafio aqui é o seguinte: quando nós terminarmos o estudo, você vai ler o livro do Apocalipse e você vai me dizer: Jefferson, realmente agora eu entendi o livro do Apocalipse. Agora eu tenho uma visão de amor, de carinho, uma visão apaixonada por esse livro, que não é livro de desastre, de tragédia, não, nada disso, gente, tá bom? É mais do que isso. Eu vou continuar porque tem muito conteúdo aqui, tem muita coisa aqui. Eu mal sabia, estava perdido, né? Ele estava perdido na Santa Missa. Aquele ditado que a gente diz: mais perdido do que crente em fila de comunhão. Ele estava daquele jeito, mais perdido que cego em tiroteio. Então ele na mente de Scott Hahn, na cabeça de Scott Hahn, ele tinha feito uma grande descoberta. Nossa, a missa, na verdade, ela é o retrato, ela é o ato concreto daquilo que está no Apocalipse. Para ele fez uma grande descoberta, mas quando ele sai dali e começa a estudar, ele entende que a descoberta dele, na verdade, já tinha sido descoberta há muito tempo. Há mais de... Dona Lourdes Oliveira Pinheiro, minha querida irmã, chegou do grupo de oração, entrou aí na live. E eu digo para ela ou não digo, gente? Digo ou não digo? Minha irmã, você, graças a Deus, você ganhou o brinde aí, o sorteio no começo da live. Você foi a ganhadora do brinde lá da loja Kadosh, tá bom? Então você pode passar lá na loja Kadosh, pode entrar em contato com o Júnior que ele vai lhe dar seu brinde. Seja bem-vinda com essa ótima notícia, tá bom? O Iago disse: essa foi boa. Pois é, mais perdido que crente em fila de comunhão. Tem como ficar mais perdido? Scott Hahn estava perdido. Tava, meu Deus, eu tô dentro da Bíblia. E a cada gesto, cada palavra, ele via, desde o Gênesis ao Apocalipse, né? Então, pessoal, vai deixando comentário para participar do sorteio, tá? Vai deixando comentário. Então, ele descobriu que aquela descoberta não era uma descoberta exclusiva dele. Os primeiros padres da igreja já haviam feito essa descoberta. Os primeiros cristãos já entendiam que a celebração eucarística, que a celebração da missa era, de fato, a realização concreta daquilo que João relata no livro do Apocalipse. Então, qual é o relato de João? É a igreja celeste, o altar de Deus, o cordeiro de pé no céu e a celebração litúrgica na igreja celeste, na igreja triunfante. A missa é a celebração litúrgica, a celebração eucarística da igreja militante aqui na terra. Então, quando nós celebramos a missa aqui,
A igreja ela se une espiritualmente com a igreja triunfante no céu. Então, o culto, a celebração da Santa Missa, quando acontece aqui, acontece também no céu. E nós estamos ligados. E essa comunhão ela acontece na Santa Missa, da igreja militante com a igreja triunfante. Então, a descoberta dele não era uma descoberta nova. E aí, Scott Hahn vai escrever: agora a missa acabou por ser o evento que selou a aliança de Deus. Como o próprio Jesus vai dizer: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, na missa, nós celebramos o selo fundamental, principal e definitivo da aliança. A aliança dos primeiros patriarcas, passando pela história do Antigo Testamento do povo de Israel, chegando na plenitude dos tempos, essa aliança é selada, essa aliança é coroada com o sacrifício de Jesus. É o sangue de Jesus que sela, ou seja, que fecha, que definitivamente sela a aliança de Deus com o homem. E o próprio Jesus vai dizer no livro de João: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. Então a missa é a celebração da eterna aliança. Meu Deus. Não tem como não ser apaixonado pela Santa Missa. Quando nós celebramos a Santa Missa, nós celebramos a aliança de Deus, a eterna aliança de Deus com os homens que se dá no sangue de Jesus, que nos é oferecido na hóstia, no vinho, no pão. Isso é lindo, é maravilhoso. Aí Scott Hahn continuou: fiquei tonto com a novidade de tudo aquilo. Ele ficou maluco, ele disse: nossa, como eu não tinha visto. E aí ele diz assim: por anos eu vinha tentando compreender o livro do Apocalipse com uma espécie de mensagem codificada do fim do mundo. Então ele passou décadas e décadas como PhD em teologia, especialista em Bíblia, especialista em Apocalipse, professor de seminário protestante, pastor, décadas e décadas estudando e tentando decifrar o livro do Apocalipse. E quando ele se encontra participando da missa, as vendas caem dos seus olhos. E ele entende tudo. Aí ele queria gritar, ele diz: ei pessoal, deixe-me mostrar onde vocês estão no Apocalipse. A cada gesto litúrgico na missa ele queria gritar e dizer: vocês estão no livro do Apocalipse, no capítulo tal, no versículo tal. Vê como aquele homem ele fica apaixonado pela Santa Missa. Aí ele escreve aqui no seu livro um trecho da oração eucarística. Não, na verdade, um trecho do documento do Concílio Vaticano II, para dizer que o que ele tinha descoberto não era novidade. Já estava nos documentos da igreja, nos santos padres, nos primeiros cristãos, e foi consolidado no Concílio Vaticano II, que vai dizer assim: na liturgia terrena, antegozando, participamos da liturgia celeste. Tá vendo? Liturgia terrena participa na Santa Missa da liturgia celeste, que se celebra na cidade santa, para a qual peregrinos nos encaminhamos para lá. Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. Com toda a milícia do exército celestial, entoamos um hino de glória ao Senhor e, venerando a memória dos santos, esperamos fazer parte da sociedade deles, suspirando pelo Senhor. Olha que bonito. Aí Scott Hahn vai dizer assim: espere um minuto, isso é o céu. Não, isso é a missa. Não, é o livro do Apocalipse. Espere um pouco, é tudo o que está aí. Então a missa é o céu, a missa é o livro do Apocalipse, mas o Apocalipse é a revelação do céu, mas é também a missa. Então é tudo isso que nós celebramos e que nós vivemos. Entende o mistério, a grandeza, a beleza? Então ele vai dizer que essa descoberta não foi só fruto da sua imaginação, era um ensinamento solene
de uma igreja, de um concílio. Com o tempo eu descobri que era uma conclusão inevitável. Até mesmo os estudiosos protestantes, escute aqui que lá vai bomba, ó. Olha o que ele escreveu aqui no livro. Até mesmo os estudiosos protestantes mais rigorosos e honestos, como Leonard Thompson escreveu que, olha o que Leonard Thompson escreveu, um pastor evangélico muito famoso dos Estados Unidos. Ele escreveu assim: até mesmo uma leitura superficial do livro do Apocalipse mostra a presença da linguagem litúrgica disposta para o culto. Olha o que os estudiosos protestantes estão escrevendo a respeito do livro do Apocalipse. Escrevendo assim, ó. Até mesmo uma leitura superficial, seja uma leitura tímida, uma leitura feita por um leigo qualquer, de uma pessoa que não tem entendimento. Até mesmo uma leitura feita de forma superficial do livro do Apocalipse mostra a presença da linguagem litúrgica disposta para o culto. Aí ele continua: bastam as imagens litúrgicas para fazer esse estranho livro ter sentido. Figuras litúrgicas são essenciais para a sua mensagem, revelando algo mais do que visões e coisas que estão por vir. Então, o livro do Apocalipse é mais do que coisas que vão acontecer. Muitos acreditam que o Apocalipse revela coisas que vão acontecer. Não é verdade. Nós precisamos ter um entendimento da Sagrada Escritura. A linguagem principal do livro do Apocalipse é o culto. É a linguagem litúrgica, é a linguagem celebrativa, a linguagem da esperança, da vitória, da vinda da igreja, da palavra de Cristo às igrejas, da motivação e da esperança nesse Cristo que vive e que vem. Maranata, vem. Como o livro do Apocalipse vai terminar dizendo Maranata, a esposa, e o Espírito e a esposa dizem vem, Maranata, e ele vem. Então, é maravilhoso tudo isso. Eu vou pular, senão eu vou ficar aqui a noite toda. Aí ele diz assim: ainda assim, mesmo assim, apesar desse entendimento que tive, sérias questões permaneceram em minha mente e no meu coração a respeito da natureza do sacrifício. Então entende, aquele homem se depara diante de um tesouro, que é a Santa Missa, fica maravilhado, mas cheio de dúvidas. Então ele reconhece que precisa entender tudo aquilo. Agora, no entanto, ele diz assim: já não as pergunto como um acusador, um curioso, mas como um filho que se aproxima de seu pai pedindo o impossível, pedindo para segurar uma estrela brilhante e distante na palma da sua mão. Olha, ele diz assim: eu já não me aproximo da missa para acusar e para apontar. Agora eu me aproximo de Deus como um filho que pede para o seu pai uma estrela do céu. Ele quer entender o mistério, e ele sabe que é impossível entender o mistério, mas mesmo assim ele se aproxima de Deus com humildade para entender aquela maravilha que ele descobriu. Na missa, você e eu temos o céu na terra. A evidência é esmagadora, a experiência é uma revelação. Que maravilha, né? Na missa, você e eu temos o céu na terra. A evidência é esmagadora, a experiência é a revelação. Aí ele continua, a frase na missa que me nocauteou foi a frase Cordeiro de Deus. Então, quando ele ouviu a assembleia dizendo Cordeiro de Deus, e o sacerdote levantando a hóstia dizendo eis o Cordeiro de Deus, ele disse que foi nocauteado. Porque ele enxergou o Cordeiro de Deus, aquele mesmo Cordeiro que João apontou no capítulo 1 do Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus. Aquele mesmo Cordeiro que está de pé no trono no livro do Apocalipse, ele enxergou. Ele diz: o Cordeiro é Jesus, não é novidade. Afinal, Jesus é muita coisa. Jesus é Senhor, é Deus, Salvador, Messias, Rei, sacerdote, profeta e Cordeiro. Ele vai dizer assim: de todas essas coisas, a mais diferente é o Cordeiro. Escute, Jesus é o quê? Jesus é Senhor, Deus, Salvador, Messias, Rei, sacerdote, profeta e Cordeiro. De todas essas coisas, o Cordeiro
é o título mais interessante, mais diferente. E ele diz assim, se nós não entendêssemos, seria até engraçado chamar Jesus de Cordeiro. Os primeiros títulos se dirigem a um Deus homem. São títulos de dignidade, sugerem sabedoria, poder, status, força, autoridade. Mas Cordeiro, o que significa Jesus ser chamado de Cordeiro? Aí ele continua. Em geral, cordeiros não ocupam os primeiros lugares na lista de animais mais admirados. Então, animais mais admirados, um cavalo, um leão, uma fera, né? Ele vai dizer assim, outros animais, poderíamos imaginar Jesus como um leão, um animal mais ágil, um animal mais grande, mais poderoso. Mas a referência a Jesus como leão só aparece uma vez. No Apocalipse, Jesus é chamado uma vez de leão, mas é chamado 24 vezes de cordeiro. Aparece 24 vezes em 22 capítulos. E no capítulo 6, Jesus vai aparecer como um cordeiro que lidera um exército de centenas de milhares de homens e de anjos, infligindo medo no coração dos ímpios. Então veja bem, no Apocalipse, no capítulo 6, Jesus aparece como um cordeiro à frente de um exército que coloca medo no coração dos ímpios, um exército de homens e de anjos. Então imagine um cordeiro liderando um exército. Não é uma figura típica, não é uma figura comum. Então, veja, nós precisamos ter um entendimento do que significa tudo isso, né? Cordeiro de Deus é aplicado a Jesus exclusivamente por João. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, até mesmo Paulo em suas cartas vão dizer que Jesus é como um cordeiro, ou Jesus ele se parece com um cordeiro. Mas só João, com licença, deixa eu fechar a porta aqui que abriu. Isso. Só João vai dizer que Jesus é o cordeiro. Os outros evangelistas dizem que Jesus é como um cordeiro, mas só João, tanto no seu evangelho, no capítulo 1, quanto no Apocalipse, vai declarar que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, para a comunidade antiga de Israel, para o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, separado, o Cordeiro era identificado como símbolo de sacrifício. Era a figura central do sacrifício desde a primeira tradição do povo de Deus. Uma das formas mais primitivas de culto. Então, a primeira vez que nós vamos ver o sacrifício de animal oferecido a Deus e um cordeiro sendo imolado é no livro do Gênesis, quando há aquela confusão entre Caim e Abel, que um irmão mata o outro. Quando o Caim apresentou produtos do solo, mas Abel, por sua vez, ofereceu o cordeiro. Então, a primeira inimizade que acontece no mundo entre os homens, motivado pela inveja, é porque Deus se agradou de que Abel, ele ofereceu o que ele tinha de mais valioso, ou seja, o cordeiro. Então o seu irmão fica com raiva, fica com inveja e comete o assassinato. Então a primeira figura do sacrifício do cordeiro, de um cordeiro sendo sacrificado, vai ser Abel, sacrificando o cordeiro e sendo morto por causa disso. E a palavra vai dizer que Deus se agradou do sacrifício. O primeiro sacrifício da Bíblia, feito pelo homem a Deus, e a Bíblia vai dizer que Deus se agradou do sacrifício daquele cordeiro. E daí nós vamos ver toda a Sagrada Escritura relatando sacrifícios e mais sacrifícios. Por exemplo, Noé, no livro do Gênesis nós podemos encontrar Noé oferecendo sacrifícios a Deus no capítulo 4. No Gênesis capítulo 8 nós podemos ver Abraão oferecendo holocaustos semelhantes ao de Noé.
No Gênesis, todos os patriarcas estavam sempre construindo altares e oferecendo sacrifício. Entenda, no Gênesis, todos os patriarcas do povo de Deus construíram altares e ofereceram sacrifício. Então, quando eu chego numa igreja, e agora aqui falo de modo geral, de todas as religiões, quando eu chego na igreja, a primeira coisa que eu procuro é o altar. Tem altar, tem sacrifício nessa igreja? Tem holocausto? Porque a história do povo de Deus está fundamentada desde o seu início, fundamentada na construção dos altares e no sacrifício. E nós vamos continuar vendo isso. Abraão, Gênesis 15, Jacó, Gênesis 46. No Gênesis, os patriarcas estavam sempre oferecendo sacrifício. Mas escuta que agora nós vamos entrar no miolo aqui do conteúdo, tá? Mas 2 sacrifícios merecem mais cuidadosa atenção da nossa parte. Tem 2 sacrifícios aqui que são revelação do que nós celebramos ainda hoje na Santa Missa. 2 sacrifícios do Antigo Testamento, do Gênesis, que são revelação do que nós celebramos hoje na missa. Então, o primeiro que nós podemos observar é o sacrifício de Melquisedeque. Quem é católico aí conhece Melquisedeque, a figura de Melquisedeque. Sim ou não? Coloca aí nos comentários, sim ou não? Lembrando que só concorre ao sorteio da live quem deixa um comentário aí, tá bom? Conhece Melquisedeque? Tem até aquele salmo, né, bonito, que sempre se canta na missa falando de Melquisedeque. Se eu não me engano, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Não é isso? Então, Melquisedeque é o primeiro sacerdote, escute bem, o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia. O primeiro sacerdote mencionado na Bíblia é Melquisedeque. E a carta aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 1, a carta aos Hebreus o descreve como uma figura que é o prenúncio de Jesus, ou seja, uma prefiguração de Jesus. A própria Bíblia, o próprio livro aos Hebreus, vai mostrar Melquisedeque como uma figura tipológica e uma prefiguração do Cristo. Então entenda bem, Melquisedeque, na Sagrada Escritura, o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, é uma prefiguração de Jesus Cristo. Por quê? Nós vamos entender melhor isso. É um prenúncio, uma prefiguração, uma figura tipológica. Melquisedeque era rei. Ele era sacerdote e rei. Era difícil isso acontecer. É peculiar essa informação aqui. Então, além dele ser o primeiro sacerdote citado na Bíblia, ele é rei também. E Cristo é sacerdote e é rei também. Então, vamos ligando os pontos aqui. Melquisedeque é rei de Salém. Que terra é essa? Quem é essa terra de Salém? Uma terra que se tornaria mais tarde Jerusalém. Então, Melquisedeque, lá no Gênesis, é rei de Salém. Salém futuramente viria a se tornar Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Entende? Ele era rei de Jerusalém. Jerusalém significa cidade da paz. A palavra Jerusalém significa cidade da paz. Jesus surgiria um dia como rei da Jerusalém celeste. De novo como Melquisedeque, príncipe da paz. Então, Jerusalém é a cidade da paz, Melquisedeque é rei da cidade da paz. Cristo é mostrado na Escritura como o príncipe da paz e rei da cidade que desce do céu a Jerusalém celeste. Tem mais, finalmente, o sacrifício de Melquisedeque foi extraordinário, na medida em que não envolvia animais. Então, há uma diferença no sacrifício que Melquisedeque vai oferecer, há uma diferença, não envolve animais.
Então qual foi o sacrifício de Melquisedeque a Deus? Alguém sabe qual foi a oferta, a oferenda, o sacrifício que Melquisedeque colocou no altar quando ele fez o culto lá em favor de Abraão? Quem sabe aí o que foi a oferenda aí? O sacrifício. Quem sabe, coloca aí, quero ver. Vamos lá. Diga assim, eu não sei. Ou diga assim, eu sei. O sacrifício de Melquisedeque foi extraordinário, não envolvia animais. Ele ofereceu pão e vinho. O primeiro sacerdote da Bíblia, sacerdote rei, rei de Jerusalém, vai oferecer não animais, mas pão e vinho. Como Jesus faria na última ceia, quando ele mesmo instituiu a Eucaristia. O sacrifício de Melquisedeque terminou com uma bênção sobre Abraão. Então, como Jesus, na última ceia, instituindo a Eucaristia, vai oferecer pão e vinho aos apóstolos, Melquisedeque lá foi o sacerdote que ofereceu por primeiro o pão e o vinho. Então entende que aquele homem já era a figura tipológica do Cristo. Por isso que nós precisamos ter um entendimento do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele não se anula com a vinda de Jesus e com o Novo Testamento. Pelo contrário, eles se complementam. Só é possível entender o Novo Testamento com uma leitura do Antigo Testamento que revela com suas tipologias, prefigurações, tudo aquilo que está no Novo Testamento. Então, o próprio Abraão voltaria a Salém depois de muitos anos. Abraão, abençoado por Melquisedeque, volta a Salém alguns anos depois, porque Deus o chamou para fazer um sacrifício. Então lá vai o segundo sacrifício que nos chama a atenção aqui no Antigo Testamento. Deus chama Abraão. Abraão, vem para Moriá, que ficava em Salém, que eu quero um sacrifício de ti. Aí Abraão volta para o lugar do sacrifício, da oferenda de Melquisedeque. A tradição israelita registra que Moriá ficava em Jerusalém, o mesmo local da oferenda de Melquisedeque. E, na verdade, o Monte Moriá ficava no mesmo lugar que hoje e antigamente também era o Templo de Jerusalém. Então, o lugar é muito significativo. Moriá é o futuro local do templo em Jerusalém. Abraão viajou para lá com Isaac. Isaac carrega nas costas a madeira para o sacrifício. Então, lá em Gênesis, no capítulo 22, nós vamos ver Deus pedindo para Abraão seu único filho. Então, Abraão vai para Moriá, em Salém, mesmo lugar do sacrifício de Melquisedeque. E lá em Moriá, o mesmo lugar onde depois vai ser o templo de Jerusalém, Abraão vai sacrificar seu único filho. E aí, Isaac, o único filho de Abraão, vai ser também prefiguração de Jesus. E aí nós temos vários pontos da Sagrada Escritura em que nós podemos provar e identificar Isaac como prefiguração do Cristo. Aí, Deus vai dizer para depois que Abraão dá a sua prova de fé, entrega seu filho, o anjo aparece, diz que Abraão não precisa fazer mal ao menino. Aí Deus abençoa Abraão por causa do sacrifício que ele ia fazer. Deus diz assim: juro por mim mesmo, porque me fizeste isso, porque não me recusaste teu filho, eu te darei uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Este foi o reconhecimento da dívida que Deus deu a Abraão, mas também viria a ser a apólice de seguro da vida de Israel. No deserto, quando Moisés desce do Monte Sinai e o povo está adorando o bezerro de ouro, e Deus vai acabar com o povo, vai eliminar o povo de Israel, Moisés clama pelo povo e lembra da promessa que Deus tinha feito para Abraão, lá no dia do sacrifício de Isaac. Moisés vai dizer: Senhor,
pela promessa que tu fizeste ao teu servo Abraão. Essa aliança que está sobre nós, essa bênção que está sobre nós, não acaba com o teu povo. E aí Deus vai poupar o povo. Deus vai poupar o povo, porque Moisés vai invocar a promessa de Deus sobre Abraão lá. Então, o sacrifício de Abraão vai ser um seguro, escute bem, uma apólice, um seguro de que o povo de Israel vai ser sempre amado, protegido e querido por Deus. Entende o valor do sacrifício, o valor da oferta no altar, que é para nós seguro de vida. O seguro de vida do católico é a celebração da Santa Missa, meu irmão. Eu queria que você entendesse isso aqui que nós estamos estudando. É profundo, é lindo, é maravilhoso. Abre a nossa mente do mistério ao qual nós celebramos na Santa Missa. Este foi aí no deserto Sinai, né? Já falei, Moisés vai clamar a promessa. E aí agora Scott Hahn vai fazer a ligação entre Isaac e Jesus, provando que Isaac era apenas uma prefiguração do Cristo que havia de vir. Em primeiro lugar, Jesus, como Isaac, era o único filho amado do Pai. Então, como Jesus é o único filho de Deus, Isaac é o único filho de Abraão. Novamente, como Isaac, Jesus carregou morro acima a madeira para o seu próprio sacrifício. Então Jesus carrega a cruz para o Calvário. Isaac está carregando nas costas a madeira para acender a fogueira do sacrifício. Foi Isaac que subiu com a madeira nas costas para o seu sacrifício. Vai vendo. O local onde Jesus morreu, o Calvário, foi um dos morros da cadeia de Moriá. Então havia uma cadeia de montanhas em Moriá e o Calvário fazia parte daquele lugar, o mesmo lugar, onde Isaac seria sacrificado, por amor a Deus. Além disso, na primeira linha do Novo Testamento, ou seja, em Mateus capítulo 1, versículo 1, Jesus é chamado pelo evangelista de filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1, Jesus é chamado pelo evangelista de filho de Abraão. Assim como Isaac, Jesus vai ser chamado de filho de Abraão. Para os leitores cristãos, até mesmo as palavras de Abraão se mostram proféticas. Até mesmo as palavras de Abraão, quando Isaac vai dizer, pai, mas não tem oferta, não tem cordeiro, não tem oferenda. Abraão vai dizer, é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto. Quando Abraão é questionado por Isaac, cadê o cordeiro? Abraão vai dizer o quê? É Deus que vai providenciar o cordeiro. Olha a profecia saindo da boca de Abraão, entenda. Jesus é o cordeiro de Deus. É o cordeiro que Deus providenciou por amor aos homens e para nos salvar. Para selar a aliança, para que nós pudéssemos ser seus filhos e ter sempre comunhão com ele. Jesus é o Cordeiro de Deus. Abraão está dizendo para Isaac, meu filho, não te preocupa, é Deus quem proverá o cordeiro. E proveu. Sim ou não? Proveu. Olha a grandeza, a beleza da Sagrada Escritura que revela, a Sagrada Escritura revela do Gênesis ao Apocalipse o mistério que nós celebramos. Então eu fico triste, eu não tenho nada contra os evangélicos, eu tenho muitos amigos evangélicos, eu tenho muitos pastores que são meus amigos do peito, do coração. Tem pastores que eu amo, que eu abraço e digo eu te amo, porque verdadeiramente eu tenho amizade. Mas quando um católico, com todo respeito, quando um católico diz, agora sim, eu encontrei Jesus, eu não conhecia a verdade. Não, meu irmão. Você nunca quis conhecer a verdade, você nunca foi apaixonado pela verdade, você nunca quis entender a sua fé, você nunca quis conhecer aquilo que você celebra. Porque se nós verdadeiramente conhecêssemos
o mistério que está por trás daquilo que nós celebramos, meu irmão, nós não perderíamos um dia de Santa Missa. Um dia de Santa Missa nós não perderíamos. Porque é o ápice da fé cristã. Todo o mistério da história do povo de Deus, escute. Todo o mistério da história do povo de Deus, desde a primeira linha do Gênesis que eu falava ontem, até a última. Quando João vai dizer Maranata, vem, ele se culmina. Ele tem como ápice, como centro, como fundamento a celebração eucarística, a celebração da Santa Missa. Nossa Senhora, eu sou apaixonado pela missa. Não importa qual é o padre que está celebrando, não importa a igreja, se é grande, se é pequena, se é bonita, se é feia, se o banco é desconfortável, se a cadeira é de plástico, se o cantor não sabe cantar, se não tem violão, se eu não gosto do comentarista, do leitor, se o padre me fez raiva. Não importa, eu sou apaixonado pela Santa Missa. Porque é o selo da aliança, é o sangue de Jesus que é derramado naquele altar para que nós tenhamos comunhão com Deus. E é revelado na Sagrada Escritura do começo ao fim. Como alguém pode não ver? Como alguém pode não perceber? Como alguém pode não perceber essa riqueza? Continua. Continua. Eu já estou pregando, já estou para chorar de emoção, porque é muito lindo. Na época da escravidão do povo de Israel no Egito, os capatazes do faraó escarneciam dos sacrifícios. Então você vai ver o povo de Deus escravizado no Egito. A palavra vai dizer que os capatazes do faraó diziam, essa história de culto a Deus aí, de sacrifício de holocausto, é preguiça, eles não querem trabalhar. É isso que nós vamos ver na Sagrada Escritura. Mas não, mesmo na escravidão, mesmo no Egito e terra estrangeira, na humilhação, na pobreza, na morte, na escravidão, eles tinham como prioridade a celebração do culto. Entende? Tanto é que quando Moisés vai encontrar o faraó, a primeira exigência que Moisés faz, vamos lá, Moisés enfrentando o faraó com a autoridade de Deus. A primeira exigência que Moisés faz ao faraó é que o povo tenha o direito de oferecer sacrifícios a Deus. Então o povo está escravizado, o povo está morrendo, está na desgraça total. Moisés vai enfrentar o faraó. Qual é o primeiro pedido de Moisés? Que o povo tenha direito de celebrar o culto. É ou não é a coisa mais importante na história do povo de Deus? De celebrar o sacrifício, de oferecer os sacrifícios a Deus. Está lá em Êxodo, no capítulo 10. Então, nós vamos entender que o Antigo Testamento, desde a primeira linha até o último livro do Antigo Testamento, até Zacarias, o ponto central da história do povo de Deus, a história desse povo é marcada pelo culto de sacrifício, pelo levantamento dos altares. Neemias, quando vem lá do rei Ciro para restituir Jerusalém, a primeira coisa, a prioridade, o ponto fundamental era reconstruir os altares. Então a centralidade da palavra de Deus no Antigo Testamento é o sacrifício no altar. Em todos os livros. Em todos os livros. E o que era? O que significava todas essas oferendas, esses sacrifícios, esses holocaustos? Para eles, no Antigo Testamento, um sacrifício poderia ser um ato de agradecimento. Então, quando o povo de Deus queria agradecer a Deus, o que eles faziam? Sacrifício. Levantavam o altar e faziam um sacrifício. Às vezes o sacrifício servia... Não, aqui ainda.
O sacrifício era um reconhecimento da soberania de Deus. Então, quando o povo queria declarar que Deus era soberano, o povo fazia sacrifício. Quando o povo queria agradecer a Deus, o povo levantava o altar e fazia sacrifício. Às vezes, o sacrifício servia como uma forma solene de selar um acordo ou um juramento. Levantava o altar, fazia um sacrifício. Um ato de renúncia, ou de arrependimento, ou de reparação. O povo de Deus cometia um pecado, eles queriam se emendar com Deus, eles levantavam o altar e faziam o sacrifício. Então toda a espiritualidade do antigo Israel, toda a espiritualidade do povo de Deus na história do Antigo Testamento tem como centralidade o culto, o altar e o sacrifício. Toda a vida daquele povo é marcada pelo culto, o altar e o sacrifício. Tá bom? Mas na história do povo de Israel, o ponto culminante na história daquele povo, o ponto central da fé, da espiritualidade, da celebração, era a Páscoa. Era a Páscoa. A Páscoa era o momento mais importante na celebração e na vida espiritual daquele povo. Porque a Páscoa marcava aquele momento onde a celebração da morte do Cordeiro, a celebração da ceia do Cordeiro foi instituída por Deus, ainda no Egito. Então o povo está escravizado no Egito. Deus vem agora ferir o Egito por amor ao povo. E aí Deus dá uma ordem. Olha, para que seus filhos não sejam mortos, vocês devem reunir a família, vocês devem matar um cordeiro, pegar o sangue, passar na porta, porque o anjo exterminador vai passar e vai ver o sangue e vai passar direto. E aí vocês vão comer o cordeiro. Então naquele dia é o próprio Deus que institui a celebração do sacrifício do cordeiro. O banquete do cordeiro, que nós estudamos aqui, é instituído por Deus na história daquele povo naquele momento. Então, tinha que melar as portas para que o anjo passasse e aquele povo estivesse protegido pelo sangue do cordeiro. Então, o cordeiro, naquela noite da Páscoa, escute bem, naquela noite da Páscoa, o cordeiro ele morre no lugar do primogênito, do filho da família, do primeiro filho. Então o anjo vai passar, vai matar todos os primogênitos do Egito, mas as famílias israelitas matam o cordeiro, e o cordeiro morre no lugar dos primogênitos do povo de Israel. Morre no lugar dos primogênitos. E o seu sangue é garantia de salvação. E aí o próprio Deus vai dizer, quando os vossos filhos perguntarem que rito é esse, que ritual é esse? Olha Deus ensinando, ó. Quando os vossos filhos perguntarem que ritual é esse? O que é isso que vocês fazem? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa para Javé que passou adiante de nossas casas em Israel no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. Após entrar na terra prometida, os israelitas continuam seus sacrifícios diários a Deus. Então, veja bem, Deus está dizendo, quando os vossos filhos perguntarem o que é isso, quando o meu filho, a minha filha perguntar, pai, o que é a missa? O que é essa celebração? O que é esse sacrifício? Eu tenho que dizer, nós temos que dizer, que é o dia, que é a hora, que é o momento, que a missa é o momento em que Deus passa e nos livra da morte.
Nossos filhos são livrados da morte. E é o dia em que nossos filhos são livres da morte, tá bom? Eu vou voltar. Aqui no meu celular tá dizendo que a live vai acabar, tá? Mas eu vou voltar e vou continuar o conteúdo porque ainda tem muita coisa aqui. Mais uns 15 minutinhos de informação, tá bom? Então a live vai encerrar aí agora, mas eu vou abrir a nova live, tá? Pra gente continuar